Olá pessoal, eu sou Caim Wolf para o Detetive do Improvável. O Peru é uma das nações no mundo prediletas pelos caçadores de mistério, diante da sua riqueza em civilizações enigmáticas. Muitos pontos do Peru são famosos, mas hoje vamos falar da distante cidadela de Ica e suas misteriosas pedras. Pedras que revelariam um passado que não está na nossa história. Espero que gostem do vídeo e durante a introdução já possam dar um like e até se inscrever no canal. Vamos ao vídeo. À primeira vista, a pequena cidade peruana de Ica, situada no deserto de Nazca, a cerca de 5 horas de ônibus de Lima, não tem nada de extraordinário a oferecer. Mas depois de uma passada no Museu Cabreira, um museu que abriga pedras entalhadas de Ica, um mundo bem diferente começa a aparecer diante de seus olhos. Mais de 10 mil pedras de tamanhos variados preenchem o museu. Todas elas têm uma superfície lisa preta, na qual figuras foram entalhadas. Levantando-as, você poderá descobrir que são muito mais pesadas do que as pedras comuns de tamanho similar. O Dr. Javier Cabreira Darquea, que coleta e estuda as pedras há 37 anos, pegou uma pequena pedra ganhou essa pedra como um presente do seu aniversário. Surpreendido pelo seu peso e design que estava nela, ele começou a recolher e estudar pedras semelhantes. Eugênia C. Cabreira, diretora do museu e filha do Dr. Cabreira, disse que seu pai realizou uma análise sobre as pedras e descobriu que elas são um tipo comum de rocha chamada andesita, revestidas por uma camada especial na superfície, o que deixa elas pretas e lisas e provavelmente acrescentou-lhes o peso extra. Ele especula que a camada externa tenha sido maleável originalmente, facilitando o desenho das figuras, o que se tornou difícil com um enrijecimento que veio com o tempo. Até hoje, o revestimento ainda está nas pedras, o que nos permite ver as figuras. Sobre as pedras estão desenhos de figuras humanas, plantas, animais e símbolos abstratos. Os seres humanos estão usando chapéus, roupas e sapatos. Algumas pedras mostram cenas semelhantes às atuais transfusões de sangue, transplantes de órgãos e do nascimento através da cirurgia cesariana. Várias pedras mostram pessoas com um telescópio observando constelações, planetas e cometas. Os animais se assemelham a vacas, alguns veados e girafas, entre outros. Alguns também se assemelham a trilobites, peixes extintos e outros animais com os quais não estamos familiarizados. Surpreendentemente, várias pedras mostram seres humanos tentando montar, matar ou sendo devorados por dinossauros. O Dr. Dan Sweet, que estudou arqueologia na Universidade do Novo México, documentou em seu livro Segredos das Pedras de Ica e Linhas de Nazca evidências de que as pedras datam de tempos pré-colombianos. Com base no conteúdo dos desenhos, alguns acreditam que as pedras são de 65 milhões de anos atrás, antes de os dinossauros serem extintos, e que haviam pessoas nessa época responsáveis pela produção das pedras. Esta ideia não é amplamente aceita e muitos acreditam que as pedras são falsificações feitas por pessoas modernas. Em um artigo, Swift mencionou que uma das razões pelas quais as pedras são consideradas falsificações é porque na década de 1960 os paleontólogos pensaram que os dinossauros se moviam arrastando a cauda no chão,
No entanto, as pedras representam em suas figuras os dinossauros andando sem deixar suas caudas arrastarem. Devido aos desenhos dos dinossauros serem considerados imprecisos, os cientistas pensavam ser possível que as pedras tivessem sido produzidas por pessoas de 65 milhões de anos atrás. No entanto, foi descoberto mais tarde que os dinossauros realmente andavam sem que suas caudas tocassem o chão. Aí eles disseram, os cientistas, agora nós sabemos que os paleontólogos estavam errados. As pedras de Ica estavam certas. Foi assim que escreveu Swift no seu livro. O Dr. Cabreira entendeu que as pedras de Ica são como uma biblioteca, com cada pedra sendo um livro, ou uma página de um livro que documenta o passado. As coisas importantes foram desenhadas em pedras grandes e as questões menos importantes desenhadas em pedras menores. A senhora Cabreira acrescenta a compreensão de seu pai. Elas, as pessoas que fizeram as pedras, não estavam apenas transmitindo desenhos simples de certos momentos, mas sim um tipo de linguagem baseada nos desenhos. Por meio de suas pesquisas, o Dr. Cabreira passou a acreditar que as folhas significavam vidas e que conjunto de folhas significavam civilizações. Quanto aos cocares que as pessoas estavam usando nos desenhos, o Dr. Cabreira pensou que simbolizavam a inteligência e, por isso, os sábios foram desenhados sempre com cocares. No passado, um número de pedras gravadas foram descobertas durante escavações arqueológicas e algumas pedras gravadas podem ter sido trazidas do Peru para a Espanha no século XVI. A coleção de Cabreira floresceu, atingindo mais de 10 mil pedras na década de 1970. Cabreira publicou um livro sobre o assunto, A Mensagem das Pedras Gravadas de Ica, discutindo neste livro suas teorias sobre as origens e o significado das pedras. Embora a coleção de Cabreira seja maior, outras coleções também existem ou existiram. Estas incluem a coleção do Museu Naval de Callao, várias pedras que estão no Museu Regional de Ica e várias pedras no Museu Aeronáutico do Peru, no Museu da Aeronáutica. A história toda, entretanto, possui controvérsias que devem ser colocadas. Cabreira afirmou que Basílio Ushuaia, um fazendeiro local, trouxe as pedras à sua atenção depois de encontrá-las em uma caverna. Ushuaia, mais tarde, foi preso por vender as pedras para turistas e disse à polícia que ele mesmo as fez. Em 1973, Ushuaia afirmou que havia falsificado as pedras durante uma entrevista. Ele disse que falsificou para o Erich von Däniken, copiando as imagens de histórias em quadrinhos, livros e revistas. Mas depois retratou-se durante uma entrevista a um jornalista alemão, dizendo que havia afirmado que era uma farsa para evitar, na verdade, a prisão por venda de artefatos arqueológicos. Em 1976, durante o documentário da BBC, Caminho para os Deuses, Ushuaia produziu uma autêntica, entre aspas, pedra de Ica com uma broca de dentista e alegou ter produzido a camada, cozendo a pedra em esterco de vaca, a camada mais externa. As pedras de Ica alcançaram interesse popular quando Cabreira abandonou sua carreira médica e abriu um museu para expor vários milhares de exemplares dessas pedras em 1996. Neste mesmo ano, outro documentário da BBC foi lançado como uma análise cética das pedras. E a atenção renovada ao fenômeno levou as autoridades peruanas a prender Ushuaia, já que a lei peruana proíbe a venda de descobertas arqueológicas. Ushuaia desmentiu sua afirmação de que as havia encontrado e admitiu que eram fraudes mais uma vez. Foram palavras dele. Fazer essas pedras é mais fácil do que cultivar a terra. Ele também disse que não tinha feito todas as pedras. Ushuaia não foi punido e continuou a vender pedras semelhantes aos turistas como lembranças. As pedras continuaram a ser feitas e esculpidas por outros artistas da região, como falsificações das falsificações originais. Neil Stead, um arqueólogo, investigou o mistério e acabou por concluir que eram inscrições recentes. As rochas tinham
realmente a camada, pátina, causada pela idade, mas as inscrições tinham superfícies muito limpas, indicando que eram mais novas. Isso expõe certa contradição no relato de Ushuaia, uma vez que, segundo ele, o grande falsificador tinha feito a camada externa, a pátina, com as fezes das vacas, né, nas pedras que ele forjou. Em 1998, outro estudo foi feito por Vicente Paris, concluindo que era uma fraude. Ele mostrou imagens de vestígios de tinta e abrasivos modernos e disse que a superfície áspera das inscrições não condiz com as áreas adjacentes das pedras, que mostram um polimento natural sofrido ao longo de séculos. Como a maioria das pedras foram encontradas em rios ou outros lugares ao ar livre e não em túmulos antigos, a nitidez das gravuras deveriam estar substancialmente comprometidas se as pedras fossem de idade avançada. Pérez concluiu que, embora seja impossível dizer se todas as pedras são fraudes, todas as investigações não conseguiram realmente provar que são qualquer coisa além de modernas. É interessante, pessoal, quando a gente faz uma investigação na internet sobre as pedras de Ica, como muitos novos pesquisadores acham que o tema é recente. A primeira vez que eu ouvi falar nas pedras de Ica foi na década de 80, quando estava no auge a revista Planeta e fornecia muita informação sobre arqueologia proibida, misteriosa, ufologia e parapsicologia. Era uma fonte rica de pesquisa. Mas, se você se aprofundar nos livros, você vê que Robert Charroux, um dos papas do realismo fantástico, já citava as pedras de Ica e o professor Cabreira. Ele reconhecia que, por exemplo, algumas pedras realmente foram falsificadas. O próprio professor Cabreira teria dito a ele. Mas estamos falando aqui de algumas centenas de milhares de pedras. E, num dos seus livros, Robert Charroux faz os cálculos. Através de cálculos ele diz, se o falsificador decidisse fazer pedras de Ica, quanto tempo ele levaria para fazer uma? Cerca de 4 horas. Um exemplo. Então, 4 horas, trabalhando 12 horas por dia, ele faria 3. Em quanto tempo ele iria fazer 1000 pedras? 10.000 pedras. Então, o que se sabe é que realmente houve muito achado a céu aberto em antigos leitos de rios que mudaram a trajetória. Rios famosos do Peru mudaram sua trajetória. Então, as pedras de Ica foram encontradas por várias pessoas e que sabiam que o professor Cabreira estava as adquirindo e pagando um bom preço. Foi assim que ele montou sua biblioteca. E uma das coisas que Robert Charroux já falava no final da década de 60 e na década de 70, então o tema não é tão novo quanto muitos sites afirmam, é que havia como se fosse uma intenção em denegrir as pedras de Ica, porque as falsificações claras que eram detectadas tanto por Cabreira quanto por Robert Charroux era justamente as pedras mais fotografadas e publicadas pela imprensa, inclusive a imprensa local peruana, que tentava denegrir, como já falei, a veracidade das pedras de Ica. Então, a riqueza dos achados, a imensidão dos achados da biblioteca, tanto do Cabreira quanto as outras que nós falamos nos vídeos, teria que ser, pedem uma vazão de falsificadores, um exército de falsificadores extremamente dedicados. Então, o que se defende, quando se realmente estuda o tema das pedras de Ica, sim, existem falsificações, mas algumas estão muito críveis de serem reais. Tudo bem que os temas são bastante desafiadores. Nós citamos os transplantes de órgãos, mas nós temos transplantes, não é de qualquer órgão, é de cérebros, inclusive, que a nossa tecnologia atual nem atingiu. E a ideia do homem conviver com dinossauros, né, que também desafiaria as questões da ciência, que diz que eles jamais se encontraram vivos, habitaram épocas diferentes. Então, dá essa ideia
de uma civilização que não está na nossa história. É isso, pessoal. As Pedras de Ica é um tema muito vasto e muito mais antigo do que falar. Eu espero que tenham gostado, que continuem visitando o nosso site e com certeza voltaremos com o tema. Obrigado a todos. Eu sou Caim Wolf. Até o nosso próximo vídeo.